Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sabemos que horário vocês estão assistindo isso aqui, né? E estamos em mais um capítulo do Bate-Papo com os Tutores. Hoje a gente vai falar sobre o lixo, né? E aí, para a gente começar essa conversa, esse bate-papo, a gente precisa entender o que é o lixo, né? Existe alguma diferença? Tudo é lixo? Tudo que a gente produz é lixo? Para onde vai? Como funciona, né? Então é isso que a gente vai tentar propor aqui nesse bate-papo. Então eu convido meus colegas a iniciarem essa discussão, né, de o que é o lixo e qual a diferença. Tem diferença, pessoal? Certo. Quando a gente fala sobre lixo, a gente tem que se localizar melhor assim no que a gente está falando, assim, os nomes que nós estamos usando, né? Nós podemos usar o nome lixo, podemos usar o nome rejeito ou resíduo, e tem diferença. Então, lixo seria tudo aquilo que a gente joga fora. Jogou fora, lixo que não tem mais utilidade para a gente. Já resíduo seria assim, um resto que não tem mais serventia para a gente, mas que pode ter alguma outra utilidade. E o rejeito já é o que foram esgotadas as possibilidades daquilo ali, e aí ele chegou numa etapa em que ele não está mais no ciclo, acabaram as possibilidades dele ser reutilizado. Então, nessa discussão sobre o lixo, é que a gente vai entrar, assim, em que momento que determinado material ou que determinado produto deixa de ser reutilizável. Isso é interessante. Isso é muito pertinente quando a gente fala sobre resíduo eletrônico. Quando a gente fala sobre que dentro do lixo eletrônico, a gente tem um pouco mais palpável o momento em que a gente sabe que ele virou resíduo. Não tem mais como reutilizar. Já no resíduo orgânico, tem essa etapa que ele chega a ser resíduo, que não tem mais como reutilizar? Quanto ao lixo orgânico, ele é completamente reutilizável, né? A gente utiliza o lixo orgânico em composteiras, né? Como para o cultivo de hortas orgânicas, a gente pode estar lá fazer uma composteira e aquele material, aquele líquido que fica, que nós conhecemos como o chorume, né? Esse chorume também é um poderoso fertilizante. Ele pode ser diluído em água, a gente pode também, contra pragas, também pode utilizar esse chorume. Olá pessoal, Bruno falando aqui, e eu tenho uma dúvida em relação à compostagem. E aí, em uma matéria que eu estava lendo, fala que frutas cítricas não ajudam na compostagem. Aí eu gostaria de saber o porquê, Lailson. Olá, é verdade, Bruno. As frutas cítricas, elas não ajudam na compostagem. Como sabemos, nós já sabemos, né? O solo ideal para o cultivo de hortaliças, de frutíferas, é um solo que tem um pH neutro, né? Um pH 7, pode ser até um pouco alcalino, não tanto. E quando nós colocamos essas frutas cítricas para a compostagem, esse composto orgânico ele vai deixar o solo um pouco ácido. E esse solo ácido não é interessante para determinados cultivos. É por isso que é feito a calagem do solo em grandes cultivos. Como é feita essa calagem do solo? Geralmente, o nosso solo brasileiro, né, e principalmente aqui no Nordeste, o pH dele é ácido. Todos os solos aqui, a maioria, né, possuem um pH ácido. E para que o plantio seja feito adequadamente, que nós possamos ter uma melhor colheita das nossas plantações, é interessante fazer essa calagem. E geralmente essa calagem é feita com calcário. Então joga o calcário lá, mais ou menos 200 gramas por metro quadrado. Esse calcário ele é básico, ele tem um pH básico. Ele vai deixar o nosso solo mais compacto, né? Também. Então é interessante, Bruno, fazer a calagem bem antes do plantio, cerca de 3 meses antes do plantio, porque esse processo ele é um pouco lento e o solo precisa desse tempo para que possa receber a plantação. Interessante, né? Então, uma coisa que a gente jogaria fora, que são restos de comida,
de frutas, legumes, a gente pode utilizar para criar, né? Para transformar em adubo orgânico, né? Interessante. Isso, Bruno. E assim, é interessante a gente perceber, né? Até uma pesquisa rápida no Google mostra pra gente como fazer essa questão dessa compostagem em casa. Existem diversos métodos de fazer em casa, sendo em apartamento ou sendo em casa mesmo. Então, é muito interessante que a gente possa fazer, né? A gente estaria deixando de jogar toda aquela casca de tudo, né? Que a gente joga fora e estaria dando uma finalidade. Eu também, não sei se vocês chegaram a ver, mas existem algumas cascas de mandioca, né? De macaxeira, que pode virar bioplástico. Não sei se vocês viram também sobre isso. Então, é uma outra finalidade, né? Que não é a questão agora da horta orgânica, mas também uma outra forma de dar um fim para algo que, na teoria, a gente estaria descartando fora, né? Estaria descartando no lixo. E uma coisa que eu achei bem interessante, agora completando o que o André vinha falando no início, é que nessa questão do resíduo, né, do rejeito, o resíduo, às vezes a gente acha que aquilo ali é lixo, nem é lixo, né? Pode ser lixo para o que a gente estava usando, mas ali pode ter uma finalidade totalmente diferente que a gente não tinha pensado. Por exemplo, o cabeleireiro da minha mãe veio cortar o cabelo dela esses dias. O cabeleireiro, ele pegou uma garrafa de Heineken, né? E botou um borrifador na garrafa de Heineken e virou aquilo ali um material de trabalho para ele. Então, agora, em vez dele comprar um borrifador de plástico, ele tá usando um borrifador da cerveja, de Heineken, que ia pro lixo, né? Poderia quebrar, causar um acidente. Então, assim, tudo, né? Ainda foi criativo. Muito massa isso. Tipo, já mostra pra gente que a gente pode utilizar o que a gente jogaria fora, né, de outras formas. Bem interessante. Agora, uma dúvida para tu, Paula. Tu falaste sobre bioplástico, né? Eu sei, pela pesquisa que eu fiz, que o plástico, para se decompor no meio onde ele se encontra, ele leva em torno de 400 anos por aí. E bioplástico demora quanto para se decompor? Acredito que o tamanho e tudo isso, e o material também vai influenciar. Mas de uma coisa eu tenho certeza, a decomposição de um bioplástico é muito menor em questão de anos do que a de um plástico normal, né? Isso aí, de certeza. Por exemplo, não sei se vocês já viram o saco de lixo verde, né? É poucos centavos mais caro, mas é totalmente biodegradável. E quanto a esses sacos plásticos, Paula, no tempo que eu morava em São Paulo, logo antes de vir morar aqui em Pernambuco, houve um movimento muito grande, né? Porque a gente sabe que a quantidade de lixo que é produzido anualmente é enorme. Então, são bilhões de toneladas de lixo que a gente acaba produzindo durante o ano. E aí, muito desse lixo também faz parte dos sacos plásticos que são utilizados nos mercados, em toda a parte do comércio, que quando chegam na nossa casa, acabam simplesmente sendo colocados para a gente colocar os outros resíduos e aí joga fora e pronto, se acabou. E aí começou uma campanha lá, um movimento bem bacana, sobre os mercados e qualquer organização, qualquer comércio parou de vender. Literalmente, era proibido distribuir o plástico normal, né, a sacolinha de plástico normal, e aí você teria duas opções. Ou você comprava, e realmente era um pouco mais caro, as sacolinhas, ou você levava a sua própria sacola para estar colocando o material que você comprou. Então, vai muito dessa conscientização para diminuir realmente a quantidade de plástico que é gerado no mundo, porque é boa parte do lixo, né? É boa parte daquela quantia gerada durante o ano, e realmente é um movimento que acaba sendo muito de conscientização. Essa questão da compostagem, foi isso que tu disse que a gente consegue fazer em casa, vai muito do sentido da reciclagem. O primeiro passo é a gente ter dentro da gente essa necessidade de sentir o quanto é importante a gente se ajudar e ajudar o planeta nesse sentido. Então, o primeiro passo é isso, ter essa conscientização, né? Porque a partir dessa conscientização a gente consegue dar um ritmo melhor à diminuição dessa produção do lixo e o ressignificado também, né? Porque tem todos aqueles 3 R's lá, né? Reciclar, ressignificar e reaproveitar. Então, é muito, muito nesse sentido mesmo.
Legal. Bruno, respondendo, né, quando tu perguntou sobre a questão do bioplástico, quanto tempo demora. Como você bem falou aí, o plástico normal ele demora décadas, né? Muito tempo para se decompor. O bioplástico já está ajudando a gente, porque a maioria das indústrias tem o seu bioplástico decompondo em 2 anos. Então a gente já ganha aí muito tempo, né? A gente já ganha muito tempo na natureza. E quando a gente pensa que, por exemplo, tudo que a gente usa é plástico, sacola plástica no mercado, em tudo. E a gente começa a pensar que cada coisinha que a gente usa vai demorar milhares de anos e a gente consegue decompor aquilo ali em 2 anos, a gente já ganha um tempo gigantesco na natureza, né? De melhora. Muito interessante. Então, vê a diferença de cerca de 400 anos para apenas 2 anos. Então, é uma ajuda enorme que se tem a gente utilizando bioplástico em vez de plástico, né? E em uma das pesquisas que eu fiz, né, levantando aqui uma informação interessante, é que durante um ano, o planeta Terra, todos os habitantes, contabilizando tudo, a gente produz 1,4 bilhão de toneladas de lixo. Então, isso é por ano, né? Sem levar em consideração que a cada ano a taxa de natalidade aumenta, então vai aumentar a quantidade de pessoas vivendo e, consequentemente, vai aumentar esse número. Então, vê o que absurdo, assim dizendo, né? Então, qual seria a solução para isso? Em relação a essa quantidade de lixo absurdo que a gente tem? Acredito que a gente tem que começar a pensar nos R's, né? Todo mundo aqui deve ter lembrado dos R's. Reduzir, reciclar, reutilizar, repensar, recusar, né? Então, acho que a gente primeiro tem que começar a olhar as nossas práticas, né? Tem que tentar pensar no consumo consciente, porque a gente sabe que cada vez mais a população ela vai crescer, né? A tendência sempre é que a população cresça e que o consumo cresça consequentemente para atender a demanda dessa população. Então, a solução é que a gente repense as nossas práticas de maneira que tente minimizar ao máximo os problemas que vai causar um uso não consciente, né, de tudo. Então, realmente eu estou precisando daquele produto? Realmente eu preciso? Se não, não vou comprar. A gente já está reduzindo, já está repensando e reduzindo, né? Eu tenho uma coisa em casa que ia pro lixo, mas, poxa, aquilo ali pode ser, aquela lata de Nescau ali pode servir para botar um porta-lápis ali na minha mesa. Já estou dando uma outra finalidade. Na minha casa, por exemplo, eu tinha coleção de potes de requeijão. Aí eu estava pensando em comprar porta-temperos, né? Só que aí o porta-tempero que eu comprei era muito pequeno. Então, o que é que eu fiz? Quando eu compro tempero, eu boto nesses potes de requeijão, que é pro lixo. Agora ninguém vê, tá dentro do meu armário, os potes de requeijão, né? Reutilizei. Então, um pote de requeijão 10 na minha casa que ia pro lixo, já não vai mais, porque eu coloco agora os temperos ali. Né, eu dei o exemplo mais cedo do borrifador na garrafa de Heineken, né? Está servindo de instrumento de trabalho. Então, quando a gente repensa as nossas práticas, a gente faz com que a gente possa diminuir. Então, ensinando a não usar usar um canudo metálico, eu tenho aqui vários, né? Recusar o canudo no fast food quando a gente for, né? Por mais que seja legal ou mais prático, usar copo descartável no aniversário, vamos trocar por copo de vidro? Não vamos utilizar, né? Vamos recusar sacola, vamos levar as sacolas de casa para fazer a feira? Então, eu acho que recusar, repensar, reutilizar, já vai melhorando essa questão dessas práticas, né? Já vai diminuindo. Se todo mundo fizesse o mínimo, a gente estaria fazendo muita coisa. Pessoal, nesse mesmo sentido que o Paulo está falando de repensar, e também já ligando com o que Anderson falou sobre as possibilidades quando a gente sai para fazer uma compra, eu pensei em outra opção que tem também, Anderson. Tem alguns mercados que eles... apesar de oferecerem as sacolas, eles têm a opção também das caixas de papelão. E as caixas de papelão também têm um tempo de degradação muito menor do que o plástico. E aí você comentou sobre São Paulo, se eu não me engano, é lá que tem, né, a divisão do lixo seco e do lixo úmido, né? Então, já tem algumas cidades no Brasil que fazem essa divisão e que isso é importante. Devia acontecer em uma cidade grande como Recife, devia existir esse tipo de divisão, esse tipo de tratamento do lixo. Só completando um pouquinho, dentro da pesquisa que eu andei fazendo, e aí seria
de quem é o papel de realmente, sabe? É do Estado, é do município, é da prefeitura. De quem é esse papel de realmente pensar essa coleta com maior qualidade? E aí, durante as pesquisas que eu andei fazendo, boa parte, o que acontece é que essa preocupação não, esse dever acaba sendo para o município. E aí, como a gente sabe que o país da gente está endividado assim, né, de uma boa forma, os municípios eles acabam tendo pouco recurso ou recursos mínimos para estar utilizando dentro para ter uma coleta melhor, né? Então, em São Paulo, quando eu morava lá, realmente aconteceu isso por um tempo. Então, por um tempo a gente, pelo menos no bairro onde eu morava, começou a passar caminhões diferentes para que a gente colocasse o lixo de forma separada, e aí um dia a gente levava lixo orgânico e em outro dia outro tipo de lixo, só que aí isso durou um X de tempo e depois voltou tudo ao normal. E aí, o que pode ter, qual o problema que isso pode ter acontecido? A questão monetária. Então, o município pode não ter tido o recurso necessário para poder estar dando continuidade a esse serviço que se faz tão necessário. E quanto a isso, saiu uma matéria logo, um negócio bem interessante. Saiu uma matéria no Diário de Pernambuco recente, foi do dia 30/4 desse ano. E a manchete é o seguinte: Recife apresenta redução de 15% no lixo coletado após a quarentena. E aí eu fiquei pensando, poxa, legal, né? Só que aí, o que aconteceu? Houve uma diminuição do lixo gerado pelos shoppings e pelos mercados e por todos os outros comércios, só que aí observou-se um aumento na produção do lixo doméstico. Então, todo mundo em casa, e aí o que aconteceu? As pessoas tiveram que se conscientizar de alguma forma para estar separando o lixo, e aí na matéria até tem uma mulher que fala que antes tinham 5 pessoas, agora tem 10 pessoas em casa. E aí, tipo, o lixo que foi gerado foi maior, e aí eles tiveram que conscientizar dentro do apartamento para poder estar fazendo essa divisão do lixo, né, de uma melhor forma, para poder realmente repensar o que estava sendo produzido. Só que aí a gente tem que pensar de alguma forma para onde esse lixo vai, porque, beleza, o lixo foi coletado na minha casa, tá ok. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo, na verdade, é a gente ter a consciência de como é que a gente vai separar o lixo já para agilizar o processo para a pessoa que vai vir coletar na nossa casa. Então, teve esse primeiro passo, chegou o segundo passo, a coleta chegou na minha casa. A partir daí, o que vai acontecer? Esse lixo vai ir para onde? Ele está sendo descartado de forma correta ou não está sendo descartado de forma correta? E aí, ele está indo para um lixão? Está indo para um aterro sanitário? Está indo para qual lugar? E aí o debate da gente agora vai tentar fluir um pouco mais para isso, para a gente perceber essas diferenças e também entender a importância de a gente ter esse descarte de forma correta, porque vai ajudar também a nós para prevenir doenças e diversas outras coisas, mas também vai ajudar o próprio planeta que precisa nesse momento de ajuda, né? Então, Anderson, tu falando isso aí, eu lembrei de algumas falas de alunos, né? A gente sabe que nas escolas tem aqueles lixeiros lá coloridos da coleta seletiva, onde o lixeiro de cor azul jogamos o papel, o vermelho o plástico, o verde o vidro, o amarelo o metal e o marronzinho, né, que é difícil vermos, mas é o lixo orgânico. Ele também existe e é o lixo orgânico. Na escola, sempre nas escolas tem esses lixeiros coloridos, onde há um trabalho com os alunos para que eles separem de acordo com adequado, né, com cada cor, coloque seu lixo lá, tudo separadinho. Mas uma vez um aluno chegou e falou: do que adianta nós separarmos, nós fazer essa coleta aí seletiva, separar tudo, se quando ele falou mesmo assim, se quando o rapaz que vem pegar o lixo, ele junta tudo e joga no caminhão, tudo misturado. Então, do que adianta fazermos isso se o destino final vai ser o mesmo para todos? Aí eu fiquei pensando nisso, né? No que esse garotinho falou, e realmente ele não está certo. O pensamento dele foi correto.
Ô, Lailson, complementando o que tu tá falando, eu também já ouvi isso e já fui uma das alunas que questionou isso na escola, né? Quando a coordenadora obrigava a gente a separar o lixo. Na verdade, não é nem culpa do coletor, é pegar e misturar, porque realmente não há uma questão de uma coleta seletiva. E aí a gente entra numa problemática da importância da coleta seletiva. Né? Porque, assim, primeiro, né, lembrando que a gente já conversou, é importante os cuidados de casa, repensar, reutilizar, reciclar, né? Não tem mais como fazer isso, é um rejeito, ok, vai pro lixo, né? É rejeito, não é resíduo, é rejeito. Então, se é um rejeito, não tenho mais nenhuma outra opção, esse lixo ele não tem mais nenhuma outra opção, nem mais nenhuma outra finalidade, ele vai para onde? É importante que a gente cobre das autoridades, né, do poder público, que acabe com essa questão desse lixão a céu aberto e que se torne aterros, né? A gente pense nisso. Mas também é uma problemática a gente cobrar, né, das pessoas separar o lixo seco do lixo úmido, se mistura tudo. Então, uma solução que eu encontrei foi explicar que seria interessante, dependendo de onde a gente mora, procurar saber se existem coletores de materiais recicláveis próximo onde a gente mora, né? Eu moro em apartamento aqui no condomínio e não conheço ninguém, né? Já tentei procurar com a síndica, não tem. Mas na casa da minha avó, por exemplo, existe um rapaz que mora próximo à rua da casa da minha avó, que ele trabalha com material reciclável. Então, ele já combina e no sábado ele vai buscar isso lá na casa da minha avó. Então, a gente já separa lá o lixo seco do lixo úmido, estando no lixo seco tudo que for reciclável, e aí ele já passa no sábado e pega, né? Mas isso porque a gente conhece uma pessoa que pode passar. Mas caso a gente não conheça, é bastante complicado a gente misturar tudo isso e botar no lixo sem saber a destinação correta, né? Tendo consciência de que se isso for para um lixão, vai estar trazendo inúmeros problemas, né? Tanto de poluição do ar, quanto poluição visual, quanto poluição do solo, né? Por causa daquele chorume que pode pegar nos lençóis freáticos, pode, né, contaminar aquela água, deixar ela inútil, né? Sem poder ter uma função, além de que a gente vê muitas pessoas, né, que estão numa situação mais de vulnerabilidade, catando aquele lixo, seja para se alimentar ou seja para material reciclável, colocando em risco a sua própria vida, né? Além da desvalorização, se a gente for puxar para um lado econômico, daquele ambiente que está ali em torno do lixão, né? Aquelas casas ali estão todas desvalorizadas pela questão visual, pela questão do cheiro também, né? E fora isso, todo o meio ambiente sendo prejudicado e as pessoas que estão trabalhando ali, né? Que infelizmente precisa daquilo ali para se manter, tendo vários vetores ali, rato, barata, né? Cachorro pode pegar e virar o lixo, trazer doenças, né? Para todo mundo. Então, assim, é uma problemática mesmo. Imagina um lixão, né, a céu aberto sobre um lençol freático, por exemplo, né? Ou seja, quem sai prejudicado mesmo, além do meio ambiente, somos nós, né? Que a gente utiliza o meio ambiente para sobreviver. Então, a gente tem que realmente se conscientizar, né? E isso a gente pode fazer no micro, que é a conscientização pessoal, mas também tem que ter a conscientização macro, que é, como já foi falado aqui, dos poderes públicos, né? De trabalhar isso, essa questão do lixo e da reciclagem. E falando em relação a lixão e aterro sanitário, qual é a diferença, Paula? Então, pessoal, foi muito interessante a tua pergunta, Bruno, justamente por isso, né? Pra gente entender a diferença. A gente tá falando tanto aqui que não é interessante jogar no lixão a céu aberto, e eu já falei todas as problemáticas aqui, né? De doença, de poluição e tudo mais, mas por que a gente tem que jogar no aterro sanitário? O aterro sanitário foi uma obra totalmente projetada para que haja esse descarte seguro, né? Então, é toda uma construção formada por camadas, né? Um aterro convencional, por camadas, e esses resíduos eles são compactados. E aí fica sobreposto acima do terreno mesmo. Então, não é simplesmente todos os lixos ali em cima. É uma camada, né, em cima da outra. Isso é um tipo de aterro. E tem um outro tipo de aterro que não sei se vocês já viram, é aqueles aterros em valas. Não sei se vocês já ouviram falar. Que são, de fato, vala, que é projetada para colocar esse resíduo e formar de novo um em cima do outro, para que preencha totalmente e fique
o planificado, né, a topografia seja igual do terreno, né? Mas assim, independente, né, dessa decomposição do resíduo, de como ela vai ser, a gente sabe que ele vai gerar um chorume e um biogás, né? Ele vai gerar metano, vai gerar gás carbônico, que vai ser gases que que vão, né, influenciar na questão do efeito estufa, do aquecimento global e tudo mais. Então, para que isso não aconteça, para que esse biogás, né, e esse chorume, ele não seja prejudicial, é preciso que ele seja filtrado. Na verdade, o que chama é de lixiviado, sabe? É quando acontece de que esse chorume, ele não vai mais causar, vai passar por vários processos, e aí ele não vai mais causar uma contaminação no lençol freático, por exemplo. E aquele biogás também não vai mais estar gerando no sentido de prejudicar e fomentar, né, influenciar mais ainda no aquecimento global e no efeito estufa. Entende? Então, o interessante do aterro sanitário é isso, é que essas várias camadas, ela faz com que aquele lixo ele não fique a céu aberto, não prolifere doenças, não cause mau odor, não mau cheiro, não prolifere doenças, não tenha pessoas ali, né, catando e revirando, e que de fato fique algo organizado, sem estar poluindo o solo, sem estar poluindo o ar. Só uma dúvida para os nossos biólogos aqui. Houve 2 momentos que a gente falou de chorume, né? O chorume na compostagem e o chorume no lixo. Então, para mim, a princípio, o chorume é algo negativo. Mas aí a gente vê que existe o chorume que traz benefícios. Então, qual a diferença entre os dois? Bruno, o chorume que nós falamos, que ele pode ser reutilizável para a horta orgânica, é aquele que a gente faz a composteira, né? Que nós adicionamos restos de alimentos, separamos, né, os cítricos para não colocar nessa composteira, que vai lá as minhoquinhas fazendo essa compostagem. Esse chorume, ele é adequado, ele é reutilizável, nós possamos colocar ele em nossas hortas e etc. Quanto ao chorume do lixão, é um pouco diferente, porque ali vai estar tudo misturado. Vai estar metais, ácidos e entre outras infinidades de coisas que você encontra em um lixão. Então não vai ter só aquele lixo selecionado para uma determinada coisa, e sim vai ter aquele conjunto de lixos que vai gerar um chorume que, na maioria das vezes, é claro, vai ser tóxico para o meio ambiente. Com relação à toxicidade, tem essa questão do lixo eletrônico poder estar junto ali no meio, né? Isso, como, por isso exemplo, mesmo, André. pilhas e baterias Verdade. que lançam aquele... E a gente já tem uma solução para isso, que são alguns pontos de coletas de pilhas e de baterias que tem em algumas empresas, em alguns lugares. Inclusive nas universidades, lá na Rural tem, né? Ponto de coleta de pilhas. E a utilização dos pontos de coleta é muito importante, assim como a Paola falou, da gente procurar pontos de coleta de materiais recicláveis, e também esses pontos de coleta de lixo eletrônico, que é o lixo que mais é descartado de forma errada. Vocês devem saber melhor, assim, vai demorar mais tempo, além de todo o que está liberando ali, né? Exatamente, além dele demorar muito tempo, dele liberar essas substâncias que são tóxicas, ele também tem um tempo de degradação muito alto, e ele tem um potencial de reutilização muito maior. Assim, ele poderia estar sendo reutilizado num ciclo também de outros equipamentos eletrônicos, como a gente falou lá no episódio sobre energia solar, né? A gente poderia estar utilizando reciclagem eletrônica para produzir placas solares. Então, tem um potencial aí muito grande. Então, pessoal, é isso por hoje. Resumindo, tenham consciência, proliferem isso para seus amigos, seus familiares, beleza? Tenham criatividade no momento de reciclar. Você, em vez de jogar o lixo, né, aquele resíduo no lixo, você pode reaproveitar. A gente tem uma ferramenta fenomenal que é a internet, né? Dá para a gente aprender muita coisa nela.
né? Procurem por pontos de coleta. E é isso, pessoal. Se inscreva no nosso canal, galerinha. Ative o sininho. Deixa o like. E esse foi mais um bate-papo com os tutores. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.